Na primeira parte desta história contada por Arturo de Nel Paddock, você já conheceu o contexto desse confronto. Alonso, um homem que retornava à Fórmula 1 com muito a provar, e Esteban Ocon, um jovem disposto a vencer a qualquer custo para liderar a equipe e superar pela primeira vez um companheiro de equipe. A história dessa batalha se divide em duas temporadas. A temporada de 2021 é contada por Arturo, que nos mostra a camaradagem que existia entre os dois, mas 2022, a parte que nos cabe, é o ponto de ruptura absoluto. Como vocês sabem, Guerra em El Box é uma série feita com o canal em El Nel Paddock. A primeira parte está no canal do nosso amigo e a segunda é a que você verá agora. Se quiser ver o contexto antes desse confronto, vá ao canal do Arturo no Nel Paddock e depois assista a continuação da história. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à segunda parte de Guerra no Box, Fernando Alonso vs Esteban Ocon. A temporada de 2021 deixou a impressão de que, mesmo com Alonso terminando à frente de Ocon na tabela, ambos ganharam algo. Ocon venceu seu primeiro GP na Hungria após uma corrida surpreendente, e Alonso retornou ao pódio no Qatar após anos sem conseguir. No entanto, dentro da Alpine havia muitas expectativas, querendo ser uma equipe em ascensão e tinham objetivos de lutar por vitórias em um curto e médio prazo. Isso depois de ter retornado à Fórmula 1 no ano de 2016, querendo a todo custo alcançar o sucesso. Mas nesse crescimento sempre tem que haver um líder, uma pessoa que conduza a equipe até a glória. E no caso particular da Alpine, nenhum dos dois queria ceder esse cetro, e apenas um deles poderia liderar essa equipe. Mas depois de tantos anos perdendo para seus companheiros de equipe, Esteban Ocon encararia a temporada de 2022 de forma muito pessoal, decidido, de uma vez por todas, a ficar à frente de um companheiro na tabela de pilotos. O primeiro duelo dos dois ocorreu no Grande Prêmio do Bahrein, com uma disputa tranquila. Ocon acabou vencendo Alonso, mesmo tendo recebido uma punição de 5 segundos por causar um incidente com a Haas, conseguindo terminar na 7ª posição, enquanto Alonso terminou em 9º. No entanto, para que as coisas começassem a sair do controle nessa batalha, não levaria muito mais tempo nesta temporada. Jeddah sempre foi conhecido como um circuito que, sob tensão, pode ficar muito desconfortável. O que uma equipe menos precisa é que seus dois pilotos arrisquem tudo em uma pista tão perigosa quanto a da Arábia Saudita. Mas enfim, talvez isso não tenha sido explicado para Ocon, ou simplesmente ele não deu a menor importância. Os dois Alpines seguem atrás dele. Fernando Alonso quase toca o muro. Certamente encostado no muro e ainda atrás do seu companheiro Esteban Ocon. Ocon tinha um objetivo em mente, vencer seu companheiro de equipe e não mostrar nenhum tipo de piedade. Neste grande prêmio, nas voltas iniciais, ele se defendia intensamente contra Fernando, mais do que o normal contra um companheiro de equipe. Na volta 7, o asturiano ultrapassa na curva 1. Ao sair dessa sessão, Fernando Alonso prontamente retribui as gentilezas anteriores. Espero que até aqui você não pense que, para Ocon, isso seria deixar por isso mesmo. Ele tentou recuperar a posição na volta seguinte, mas jogar agressivo contra Fernando faz com que ele reaja igual. Fazendo zigue-zague na reta, impede que Ocon ultrapasse, ao menos por enquanto nessa disputa. Ambos lutavam como se brigassem por um título mundial. Sua equipe não estava particularmente confortável com isso, mas a festa não ia acabar por aí. Ocon continuou tentando, sem sucesso, recuperar a posição, até que, eventualmente, Bottas acabou ultrapassando-o. O que parecia um duelo ganho por Fernando, neste grande prêmio marcou o início do calvário dos dois pilotos, que além de disputarem entre si, precisavam enfrentar a falta de confiabilidade dos monopostos. Já que Fernando teve que abandonar a 15 voltas do final por um problema no motor, o que deixou a vitória desse duelo em particular de bandeja para Esteban Ocon, que conseguiu terminar aquela corrida em 6º lugar. Depois dessa disputa, ambos declararam tranquilamente à imprensa que a batalha tinha sido justa, mas, de modo geral, Alonso não gostou nada da forma como seu companheiro se defendeu. Mas Ocon também não demonstrava querer mudar sua postura nessas disputas com o companheiro.
Ambos saíram claramente aliviados dessa competição, mas esse duelo impressionante foi só o começo do que logo se tornaria uma guerra entre eles. Mas essa guerra, além das batalhas entre eles, também envolveu a falta de confiabilidade naquele monoposto, onde Alonso teve que sofrer na Austrália, tendo chances de fazer uma boa classificação, onde seu motor falhou a poucas voltas de sua última tentativa, que estava bastante promissora. Para ele, a corrida foi um desastre, terminando em último entre os que completaram o Grande Prêmio. E a situação não melhorou nas etapas seguintes. Em Imola, Alonso abandonou após se envolver com Mick Schumacher, e em Miami ficou sem pontos, enquanto Ocon voltou a pontuar com a Alpine. E durante esses grandes prêmios, as vitórias nesse duelo particular foram sendo divididas, com Ocon vencendo em casa, na Espanha, mas Fernando conseguindo responder nos grandes prêmios seguintes, com um Ocon que não estava disposto a ceder de jeito nenhum. A disputa entre os dois era intensa e logo inflamou a torcida, já que o público espanhol criticou Ocon por não ser um bom companheiro, especialmente após Fernando ter ajudado Ocon a conquistar sua primeira vitória no ano anterior. E toda vez que o francês ia falar com a imprensa, dizia que a relação com Alonso era muito boa e que não havia nenhum tipo de conflito. Que qualquer problema interno era invenção dos fãs e da imprensa. Porém, mesmo tentando esconder o clima ruim entre eles, isso era impossível. Depois do que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria de 2022. Ocon se classificou melhor que seu companheiro e largará em quinto, enquanto Alonso ficou em sexto, em uma boa classificação para ambos. Mas a ambição de Ocon era vencer seu companheiro de equipe sem ceder absolutamente nada. Na largada daquele grande prêmio, Alonso teve melhor tração, mas sempre que tentava emparelhar com Ocon, o francês o fechava de forma agressiva. E mais à frente, antes da curva da chicane deste circuito, Alonso tentou ultrapassá-lo por fora e Ocon o fechou, jogando-o para fora da pista. Nunca na minha vida eu vi uma defesa como a de hoje, como a número 7. Nunca. Na parede, 10-2 e agora 10-6. Nunca. Stay focused. Hey, but temos a corrida porque somos grandes. Vamos lá! Fernando Alonso não gostou nem um pouco da atitude de Esteban Ocon nesses primeiros metros deste grande prêmio, dizendo que em toda a sua vida nunca tinha visto uma defesa tão forte quanto a que seu companheiro de equipe fez contra ele. De certa forma, para sua sorte, ele superou Esteban Ocon e o ultrapassou na volta 41, vencendo-o ao final do grande prêmio após aquela largada polêmica. No fim, a imprensa questionou Alonso sobre a batalha e o asturiano repetiu o mesmo comentário. Esteban foi agressivo na largada, mas achou que estava tudo certo, pois depois, nesse grande prêmio, o deixou passar por estar com um ritmo melhor, resolvendo parcialmente a situação. Mas Alonso não esqueceria isso de jeito nenhum. Claro que ele não esqueceria, já que a batalha entre eles era intensa, apesar de dizerem à imprensa que estava tudo bem. Eles tinham seus dois pilotos em uma disputa acirrada, com Ocon querendo superar Fernando na tabela de pilotos, enquanto para a Alpine isso não importava, pois só queriam ficar à frente da McLaren na de construtores. Mas enquanto esse duelo acontecia, enquanto essa batalha se desenrolava, dentro da equipe estava prestes a acontecer um dos maiores vexames já vistos na história da Fórmula 1. Em 2022 era necessário renegociar a permanência de Alonso, pois seu contrato terminava. Fernando Alonso exigia um contrato de vários anos para garantir sua permanência na categoria máxima, mas a Alpine não queria oferecer esse tempo. Eles só queriam lhe dar um ano de contrato, acreditando que mais cedo ou mais tarde a idade iria afetar suas habilidades, e tendo na reserva um jovem promissor chamado Oscar Piastri. Um jovem que havia vencido a Fórmula 3 e a Fórmula 2 na primeira tentativa e que ficou em 2022 como piloto reserva, onde a Alpine queria, mais cedo ou mais tarde, promovê-lo para a equipe, mas isso não foi bem aceito por Fernando. Mas ao invés de repreendê-los, ele decidiu ser paciente e dar o troco na equipe, numa pequena vingança pessoal que teve. O espanhol afirmou que renegociaria nesses termos e prorrogaria seu contrato.
Enquanto isso, por trás, ele negociava com a Aston Martin, que iria perder Sebastian Vettel, porque o tetracampeão iria se aposentar da Fórmula 1. Durante essa negociação, ele conseguiu fechar um acordo com a equipe britânica e assinou para competir com a Aston Martin em 2023. Mas isso pegou totalmente de surpresa a Alpine, já que o próprio chefe de equipe na época, Otmar Szafnauer, comentou que soube pela mídia que Alonso iria deixá-los, e não diretamente por Fernando. O que os deixava em uma situação bastante desconfortável, mas eles tinham um jovem reserva, Oscar Piastri, preparado para ser o substituto de Fernando Alonso. No entanto, por trás, a McLaren estava negociando com Oscar Piastri para promovê-lo à equipe em 2023. E isso a Alpine sabia, que graças à movimentação de Fernando poderia perder em um só movimento seu piloto principal, mas também seu diamante bruto. A equipe francesa tinha um acordo com o piloto australiano, que consideraram suficiente para lidar com a saída de Fernando Alonso. Anunciaram com grande alarde que Oscar Piastri seria o substituto do bicampeão mundial em 2023. No entanto, Piastri os detonou nas redes sociais com uma simples publicação, dizendo que entendia que, sem seu consentimento, a Alpine havia anunciado sua contratação e deixava claro que não iria pilotar para a marca francesa em 2023. Tudo isso, obviamente, porque ele já tinha um acordo para competir na próxima temporada pela equipe McLaren. Uma humilhação internacional do piloto australiano para a Alpine, já que piadas, memes e paródias sobre tudo isso inundaram a internet, vindos de empresas, celebridades e pessoas que simplesmente queriam aproveitar e tirar sarro de toda essa situação tão constrangedora em que a Alpine tinha se metido. Essa situação fez a Alpine disputar na justiça com a McLaren, saindo mais humilhada e ainda perdendo dinheiro. O acordo de Oscar Piastri com a Alpine não invalidava o pré-contrato com a McLaren, e na junta de reconhecimento de contratos da FIA, a equipe francesa perdeu para a britânica. Então, talvez sem saber, ou talvez sim, Alonso acabou conseguindo o que queria. Ele garantiu um lugar na equipe Aston Martin para 2023, que tinha muito potencial, e teve sua pequena vingança com todo o escândalo que aconteceu envolvendo Oscar Piastri e sua não contratação pela Alpine. Você já sabe como estava a equipe francesa. Humilhados publicamente por dois pilotos, enfrentando graves problemas de desempenho e confiabilidade e distantes da prometida chance de disputar vitórias em breve. No entanto, ainda havia uma questão bastante importante que precisava ser resolvida dentro dessa estrutura. Sim, Alonso sairia da equipe, mas ele não gostaria de sair sendo derrotado por Esteban Ocon, e obviamente, Ocon não perderia a oportunidade de marcar essa vitória em seu currículo pessoal. Os dois tentavam vencer em cada disputa que tinham, mas especialmente com Alonso, a confiabilidade o prejudicava bastante, tendo que abandonar nos grandes prêmios da Itália, Singapura e México. E não é que Ocon não tenha sofrido com isso, mas foi em bem menos ocasiões, já que nessas corridas ele só teve um abandono que custou caro no Grande Prêmio de Singapura, onde estava a caminho de conquistar bons pontos tanto para ele quanto para a equipe. Chegando ao Brasil, a penúltima rodada da temporada, apenas 11 pontos separavam os dois pilotos, com vantagem para Esteban Ocon. Mas um bom resultado nesse circuito do Brasil e o asturiano poderia virar a situação e superá-lo na tabela de pilotos. Mas justamente essa tensão e todas as vezes que eles tiveram confrontos intensos nos levariam a ultrapassar qualquer tipo de limite e romper completamente a dinâmica e a relação entre os dois. Está por dentro, Fernando Alonso está esperando. Esteban Ocon está por dentro do seu companheiro. Força, Fernando Alonso, a ficar atento. Ocon faz manobra arriscada sem espaço para Alonso, que quase perde o controle e ainda danifica a lateral do carro do companheiro, prejudicando seu desempenho. Na reta principal, Alonso tenta atacar novamente. Ocon cobre o lado de dentro com um leve movimento, surpreende Alonso, que o atinge e quebra sua asa dianteira. E agora, neste ponto, depois dessa batalha, ambos estavam com danos em seus carros. Alonso precisou entrar nos boxes, prejudicando sua sprint, e ainda foi punido pelos comissários com 5 segundos por isso. Enquanto Esteban Ocon, por conta dos danos, não conseguiu fazer quase nada neste grande prêmio e só foi perdendo posições. Então, ambos os pilotos terminaram sem somar sequer um ponto nesta corrida sprint. Após a corrida curta, Alonso criticou seu companheiro, dizendo que sempre acontece o mesmo quando largam juntos.
Por um tempo tentou evitar colisões com Esteban Ocon, mas este ano seu companheiro já tentara jogá-lo no muro em Jeddah, na Hungria, e agora de novo neste circuito. Até zombou, dizendo que achou engraçada a situação, pois no fim, ambos os carros ficaram fora dos pontos nesse grande prêmio. Quando questionado sobre a situação, Ocon afirmou não saber o que ocorreu. A imprensa comentou com ele o que Alonso disse, e ele respondeu que essa era a opinião de Fernando, mas a dele era diferente, e que não foi responsável pelos incidentes porque Ocon sempre esteve à frente nas duas manobras. Para a equipe francesa, a situação não foi boa, especialmente para Alonso, que estava visivelmente irritado. Felizmente para a Alpine, a corrida superou o sprint. Mas para isso, eles tiveram que ser bem mais firmes, já que em determinado momento da corrida, pediram para Esteban Ocon não brigar com Fernando Alonso. Considerando o ocorrido no dia anterior, nas poucas vezes em que se encontraram na pista, não houve incidentes. Alonso terminou em quinto e Esteban Ocon em oitavo, diminuindo a diferença de pontos na tabela, e deixando o desfecho desse duelo particular entre os dois para a última corrida do ano no circuito de Abu Dhabi. Mas infelizmente aquela corrida voltou a ser desastrosa para Fernando, já que desde a classificação Esteban Ocon o venceu, largando em oitavo para a corrida de domingo, com Fernando em 12º lugar. Na corrida ele nem conseguiu lutar, pois como de costume, seu motor quebrou novamente, causando mais um abandono, fazendo com que naquele instante o motor se despedisse. A vitória desse duelo em particular terminou a favor de Esteban Ocon na tabela de pilotos, e pela primeira vez em sua carreira esportiva, o piloto francês podia se orgulhar de ter vencido seu companheiro, e não era nada mais nada menos do que um bicampeão mundial de Fórmula 1. Com este grande prêmio, a batalha e quase toda a disputa acabaram, pois Esteban Ocon e Fernando Alonso passaram de camaradas respeitosos a rivais que se desentendiam sempre que se encontravam na pista. Não é comum equipes do meio do grid terem tanta intensidade, mas Ocon e Fernando chegaram a um ponto que no fim de 2022 parecia melhor cada um seguir seu caminho. E sim, não era comum que uma equipe do meio do grid tivesse esse nível de intensidade, mas Esteban Ocon sempre esteve acostumado a levar os confrontos pessoais com seus companheiros a esse nível, como de fato aconteceu com Checo Pérez nos anos de 2017 e 2018. Como eu disse, ao final de 2022, ambos seguiriam caminhos separados. E vejam, guerra no boxe sempre tem um vencedor claro, mas desta vez essa batalha foi uma onde não se pode dizer que ambos perderam. Mas definitivamente, até agora, nenhum dos três envolvidos pode se declarar um vencedor. Esteban Ocon ficou na equipe, esperando se tornar o novo líder. Mas colocaram ele com Pierre Gasly, que detestava e teve desentendimentos antes, reforçando sua necessidade de extruir os colegas de equipe. Isso levou a que em 2024, depois de quase arruinar a carreira de Gasly em Mônaco, com aquela agressividade desmedida tentando uma ultrapassagem onde ele acabou fora da corrida, acabasse sendo demitido da equipe. Embora sua aventura continue em 2024 com a Haas, ele está longe da oportunidade que sempre quis, um carro vencedor. Por parte de Fernando Alonso, embora 2023 tenha sido um ano com muitos sucessos pessoais que lhe permitiram subir ao pódio em várias ocasiões naquela temporada e mostrar ao mundo que seu talento não havia desaparecido, desde sua primeira corrida a Aston Martin segue perdendo desempenho e competitividade, ficando longe do sonho da 33ª vitória. E embora o projeto de 2026 com a Aston Martin seja promissor, o tempo está se esgotando, e se o carro não estiver pronto para vencer em 2026, seu sonho de ser tricampeão mundial e conquistar a 33ª vitória ficará muito difícil de ser realizado. E, no fim, quem queria começar a vencer corridas e quem sonhava que mais cedo ou mais tarde iria disputar os títulos mundiais? Contra os grandes da Fórmula 1, acabou demitindo seu chefe de equipe e o CEO da equipe, Laurent Rossi, e em 2024 sofreram uma queda de desempenho duríssima, onde durante boa parte do ano tinham um carro do fundo do grid. O desastre chegou a tal ponto na equipe francesa que, inclusive, eles deixarão de ser fornecedores de motores em 2026, passando de ser uma equipe construtora com todo o prestígio que isso significa para se tornar simplesmente mais uma equipe cliente do grid.
Por isso, essa guerra no box não beneficiou absolutamente ninguém e, de uma forma ou de outra, todos acabaram perdendo alguma coisa. O que está em melhor situação até o momento é Fernando Alonso, caso o projeto da Aston Martin dê frutos em 2026. Mas como eu disse, essa batalha em particular não tem nenhum vencedor claro, mas há uma pequena vitória que todos podem exibir até este ponto. A Alpine conseguiu voltar a vencer, algo que não via há muito tempo, junto com a primeira vitória de Esteban Ocon no ano de 2021. E Fernando Alonso não só conquistou o pódio no Qatar, como também mostrou ao mundo com seu desempenho na equipe francesa que seu nível permanece alto, abrindo portas para a Aston Martin quando surgiu a chance. São pequenas vitórias, claro, e só o tempo dirá quem vai chegar mais perto da vitória geral nesse duelo. Mas pelo menos hoje em dia e por enquanto, nenhum dos três envolvidos tem isso muito claro, sendo uma guerra no box que praticamente só serviu para o ego de uma única pessoa. E senhoras e senhores, com isso terminamos mais um capítulo de Guerra Enel Box, a série que, como já comentei, fazemos em colaboração com nossos amigos do Enel Paddock. Mas é aqui que eu te pergunto, o que você achou dessa batalha? Você assistiu ao vivo? Está conhecendo agora? Quem você diria que é o vencedor desse duelo em particular? Ou você acha que a batalha foi superdimensionada na época? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu vou ficando por aqui, dizendo que se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando eu postar um novo vídeo e compartilha esse com seus amigos. Também aproveito para te desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que vocês passem com muita felicidade ao lado de seus entes queridos e esperamos que tenham gostado deste novo capítulo de Guerra em Box. Obrigado por nos acompanhar e até logo!